Então, do bloco de neoplasias, eu escolhi falar sobre a lâmina 88. E, bom, esse corte histológico corresponde a um tipo de neoplasia cutânea muito comum em animais de pelagem clara, né, com pelos brancos, e costuma aparecer em regiões em que há ausência de pelos ou escassez deles, porque um fator que predispõe à ocorrência dessa neoplasia é a exposição à radiação ultravioleta. Então, a exposição excessiva ao sol é um fator que predispõe à ocorrência desse tipo de neoplasia. Então, aqui o que a gente visualiza é um carcinoma de células escamosas, e aí a gente percebe que esse tumor ele é originado aqui na camada epidérmica, e a gente vai ter uma proliferação excessiva dos queratinócitos, de modo que ele não cresça apenas externamente, né? Aqui, como a gente pode ver, essa massa grande aqui externamente, epidérmica, que vai, inclusive, permitir a visualização de lesões macroscopicamente, mas também a gente tem uma proliferação de modo a invadir, inclusive, o tecido adjacente, que é a derme. Então, a gente tem um crescimento neoplásico que invade a derme e causa lesões. Então, inclusive, o que a gente pode visualizar aqui são ulcerações justamente causadas por essa invasão, né, de queratinócitos. Então, essas lesões aqui, ulcerações extensas, que podem, inclusive, apresentar colônia bacteriana. E, além disso, estruturas muito comuns aqui que a gente encontra distribuídas ao longo de toda a lâmina, aqui a gente tem bastante quantidade, são as chamadas pérolas córneas. Basicamente, o que elas são? Então, aumentando aqui, a gente tem, então, uma massa aqui, né, formada por queratinócitos, que, como eu disse, estão se proliferando, que invadiram a derme, né, saíram da epiderme, invadiram a derme, e que vão estar justamente produzindo queratina. Então, aqui, nessa região central, a gente tem um acúmulo de queratina, no formato aqui circular e laminar, né, envolto por esses queratinócitos. Queratinócitos os quais apresentam aspectos muito comuns do crescimento neoplásico, que é um crescimento anormal, uma proliferação excessiva, que pode ali não apresentar exatamente um padrão específico, né? Então, com células aberrantes e tudo mais, e é o que a gente consegue visualizar nessa lâmina, nessas pérolas córneas. Então, quando a gente visualiza esses queratinócitos, primeiro que a gente vê que eles têm aspectos muito diferentes uns dos outros, né? Não tem um padrão muito certo. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui células que aparentemente estão em multiplicação, células com um nucleolo bastante visível aqui, né? Com uma coloração bastante basofílica. Células com mais de um núcleo, então aqui, por exemplo, células binucleadas, aqui também, que, né, provavelmente estão ali também em divisão e tudo mais. Aqui mais para baixo também, ó, células com um nucleolo bastante visível. Então, a gente vê essas células aberrantes ao longo dessas pérolas córneas, né, dessa massa que envolve esse acúmulo de queratina. E, como eu disse, essas estruturas, elas se distribuem por todo o corte e ela se forma em decorrência dessa invasão dos queratinócitos da derme, né, pelos queratinócitos, devido a esse crescimento neoplásico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um acúmulo muito grande dessas estruturas, aqui essas ulcerações, né, como eu disse, causadas pela invasão, então uma lesão bastante extensa, e várias dessas pérolas córneas com as características que eu citei anteriormente. Então, essa massa de queratina acumulada, os queratinócitos com aspectos incomuns, e é o que a gente visualiza, então, nessa lâmina que apresenta esse tipo de neoplasia, né? O carcinoma de células escamosas.